Só queria parar de pensar, voltar a sorrir e substituir essa melancolia pela liberdade que compunha meu dia. É assim que o personagem principal se sente em relação ao seu passado que o assombra diariamente. Um artista que conviveu com pessoas que o fizeram sofrer e transformaram sua vida em um aglomerado de manchas mal feitas, perturbando sua mente, empurrando diretamente para a sua loucura. Porém, uma história sempre tem dois lados. Acompanhem a última peça da noite, da turma Ômega 3, Manchas na Pele, Memórias na Tela. Não compreendo. Não consigo entender o intangível, o intocável. Minhas emoções são como os borrões de tinta em minha mente. E por mais que a arte seja a única língua que eu conheço, não a consigo compreender. É uma tinta estrangeira, uma incógnita. Seus traços não são precisos como os meus. E sua composição é bagunçada, barulhenta. E por mais que eu tente entender o que esses borrões significam, eu simplesmente não consigo. Onde me humilhavam, desmotivavam, enganavam, trocavam. Na esperança pela salvação, eu me entreguei ao que eu mais amava. E invadem-me como água que rompe a barragem. Apenas memórias, que desencadearam até o aqui, agora. Laços efêmeros elevando minha inefável solidão. Se eu os tivesse pintado, eu os entenderia. Eu vejo essas manchas nas pessoas ao meu redor. E no fundo, eu sei que foram essas pessoas que marcaram minhas emoções. Eu apenas gostaria de entendê-las, de limpar essa bagunça de cores e traços, para finalmente poder enxergar quem sou, para finalmente poder me entender. Eu apenas gostaria de voltar a sorrir, parar de pensar, e substituir essa melancolia pela liberdade que compõe meu dia, na ânsia por uma solução. Tintas cobrem muitas verdades, omitem mentiras e reforçam aspectos belos de nossas vidas. Uma pintura esconde muitas emoções, e as minhas foram uma maneira de tentar me encontrar. Eu sou minha maior perda. A minha história foi perdida em meio às contadas de meus quadros. E a cada pincelada, minhas emoções tornam-se mais ofuscadas. O pintor torna-se obsoleto perante a perfeição de suas obras. E eu duvido aquilo que me impede de viver, sufocando como meus gritos por ajuda. E assim, morro junto de minha própria história. Mãe, 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 chega! Alô? É o papai? Amor? Ele veio para o jantar? Shhh. Espera. Ainda no trabalho? Então tu também não voltas hoje? Ei!
Faça-o de novo. De novo. Chega. Arrume suas coisas e venha comigo. Por quê? Aonde vamos, mamãe? Vou te levar a uma escola de artes e vai aprender a pintar como um pintor de verdade. Filho meu não pode ser visto como um desastre das artes modernas. Tens de ser o melhor. Mas eu estou dando o meu melhor. Tenho meus motivos para fazer o que faço. E quais seriam os seus motivos? Não É. quero saber de motivos. Agora vamos e aprenda. Postura. Não tinha te visto aí. Vamos dar início às aulas. Psst. Idiota! Você sabe me dizer o que é isso? É uma forma geométrica? Isso é um círculo. Errado. Um artista podia pensar dessa maneira, mas tu és um matemático. Um matemático podia pensar dessa maneira, mas tu és um artista? Onde está a sua alma criativa, rapaz? Mas um matemático pode ser um artista e um artista pode ser um matemático. Então você quer dizer que os carros são como as lanchas, as motos como os jet skis e os pedestres como os banhistas? Quê? Esquece. Voltando ao pentágono de círculo, você tem que entender que para um verdadeiro artista, este mero traçado contém múltiplos significados. Ele pode vir a se tornar um planeta, a lente de um telescópio, ou até mesmo um ponto final de uma fase de nossas vidas. Pois a vida são ciclos de momentos que nunca acabam. Tudo bem, eu entendo, mas quando começamos a criar? Paciência, meu jovem aprendiz. O processo criativo deve ser profundamente estudado antes de se tocar em um pincel, requer a maestria de um mestre. Este processo pode levar meses ou décadas. Antes, precisas de sabedoria. Se eu te questionasse, o que escolheria? Talento ou dinheiro? Dinheiro? Era de se esperar. A resposta certa é talento. Pois é, né? Cada um pega o que não tem. Quanto antes começar a ler, antes terminará.
que eu perdi tudo. Só me restando o pincel e as manchas de tinta. Fale-me mais sobre essas manchas. A primeira, ela veio quando eu era jovem. Me deixou inseguro. Eu odiava tudo que eu criava. Ela era uma mancha, mas ela era geométrica e rígida, que não deixava tão diferente da segunda mancha. Eu era limitado por linhas as quais eu era proibido ultrapassar. Eu tive que aprender a encaixar uma criatividade infinita em um cubo. Já a terceira mancha, ela era como uma rosa, a mais linda de todas. Mas eu só percebi a presença de espinhos quando eles perfuraram meu coração. Mas são as manchas que formam uma pintura, não? O que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer que tens traumas que causaste nos outros. Depois de tudo isso, você ainda não entendeu que a vítima fui eu. Será que é tão errado querer que as coisas fossem diferentes? Como espera que eu me sinta diante de uma vida com pessoas que não aceitam as minhas próprias cores? Mas e quanto ao outro lado da história? Como assim? Os quadros não foram interpretados por completo. Há mais de uma história a ser contada. Mas a história tá aí. Eu dediquei a minha vida nesses quadros, até as últimas consequências. A arte circula nas minhas veias. Que história eu contaria, se não a minha? Tu estás a te tornar um de teus próprios quadros, fundindo a realidade que vives com o que pintas nas telas. O que eu pinto é a minha realidade. O que mantém a minha sanidade. A tua sanidade foi manchada pelas tintas. Talvez isso tenha se tornado a tua obsessão. Tu deveria me trazer a solução e não mais problemas. Agora sim eu vejo que eu não tenho mais ninguém. Gravei suas almas nesses quadros, na intenção de mantê-los sempre perto, para refletir no que eles influenciaram no que há em mim, no que eu me tornei ou deixei de me tornar. A minha história, o princípio e o fim, alfa e ômega. Faça-o de novo. Vamos, faça-o de novo. Saíste da linha, volte para dentro da caixa. Ela me deixou por alguém que nunca me deixaria. Tu nem tentaste. Isso se tornou sua obsessão. Saíste da linha, se volte tornou para sua dentro Ela me da deixou caixa. por alguém que nunca me deixaria. Tu nem tentaste. Ela me deixou por alguém... Não vem jogar essa culpa em mim. Vocês não deveriam ter feito. Vocês... Ei, Detetive? Inspetor, aqui está o relatório do ocorrido. Não encontramos mais nada de relevante. Estamos na esperança que o senhor resolva o caso. Muito obrigado, inspetor. Assumirei o caso daqui. Pelo que vejo, o caso é claro. Um tiro pelo lado direito da cabeça. Tintas e pincéis, lado esquerdo do cavalete. Canhoto?
letra dele foi sempre tão feia. Eu sabia que tu ia estragar tudo. Só tínhamos de ficar quietos até o detetive ir embora, mas não. Nem isso tu conseguiu fazer. Olha, talvez se você não tivesse manifestado, ele nem teria percebido. Gente, não vamos brigar. Que impressão estaremos passando ao cavalheiro, que nos veio visitar de forma tão amistosa. Ei, como assim, meu anjo? Eu pensei que eu era a pessoa mais amistosa que tu tinha conhecido. Caros amigos, não vamos discutir. Isso não nos trará benefícios. Não deixem que seus traumas de infância afetem suas relações interpessoais. Os quadros estão falando. É óbvio que estamos falando. Não é como se fôssemos fotografias, somos quadros. É algo totalmente diferente. Exato. Nota 10 para a senhorita. Senhora. Senhora. E quais seriam suas honrarias, nobre cavalheiro? Ei! Não se atreva a encostar a mão nela, seu semi-detetivezinho de merda. Sou o detetive encarregado de investigar esta morte tão misteriosa. Recebemos uma ligação do ocorrido. No entanto, sabemos muito pouco sobre a situação e as causas que causaram sua morte. E eu procuro por pistas. E agora, que sei que vocês não são meros seres inanimados, isso automaticamente os torna testemunhas da situação. O que vocês sabem a respeito dessa carta? Olha, tem uma letra muito feia. Não, indivíduo de baixa capacidade cognitiva. Me refiro à ligação da carta com a situação. Bom, ele sempre foi um homem muito intenso. Não só através de suas pinturas, mas como também em seus sentimentos perante a vida. Talvez ele tenha encontrado na carta uma forma de expressar o que ele estava sentindo. Essa carta não traz só um ou dois nomes, mas vários. E eu deduzo que vocês não são meros quadros comuns. Não. Vocês tiveram papéis importantes na vida deste homem. Mãe, professor, não é à toa que foram representados com tamanho realismo. Mas por que justamente vocês? Sendo que, de acordo com isso aqui, vocês foram pessoas horríveis na vida deste homem. Uma mãe sem tempo para o próprio filho. Um professor tão mesquinho e cabeça dura. Uma traição. Bom, continua muito sobre você nessa carta. Ah, e finalmente a psicanalista, que deveria ajudar, mas apenas complicou a situação. Ei, eu apenas tentei fazê-lo enxergar a verdade. Eu não sei o que ele relata nessa carta aí, mas com certeza apenas reforça o meu diagnóstico. E qual seria o seu diagnóstico? Sente-se. Vamos, sente-se. Em se tratando de psicanálise, cada caso é um caso. Afinal, o ser humano é extremamente complexo em suas relações e visão de vida. No entanto, este homem, ele excedeu qualquer uma de minhas expectativas. Quando veio até mim, ele apresentava graves sintomas de eventos traumáticos. Enquanto uma pessoa comum melhora conforme o decorrer das consultas, ele era diferente. Ele parecia ficar cada vez mais na defensiva, isolando-se no mundo que criou nesses quadros. Cada pessoa que passou pela vida deste homem teve a sua história distorcida, o que fez com que apenas um lado da história fosse levado em consideração pelo meu paciente. E eu não escapei desse destino. Por mais que eu tenha tentado fazê-lo entender, perceber os danos de sua obsessão, isso só o deixou mais obcecado, fazendo com que ele mergulhasse cada vez mais nesse mundo manchado que ele descrevia nas sessões. O primeiro trauma era tão frio que congelou a sua alma criativa. O segundo trauma era perfeccionista, metódico, mesquinho. O terceiro e o quarto traumas foram como uma bala que perfurou seu coração. Fogo amigo. Quanto a mim, bom, como eu disse, eu não sei o que ele relatou nessas cartas. Mas eu sei que eu tentei o meu melhor para tentar ajudá-lo. O problema é que todos esses traumas estavam demasiadamente intrincados no seu ser. O que era algo de se esperar, visto que tiveram início na sua infância.
Agora você se refere às sequelas causadas pela mãe, correto? Eu tenho consciência de que talvez tenha sido excessivamente rígida, porém as circunstâncias não me ofereceram outra opção. E que circunstâncias foram essas? Um pai ausente sente medo. Não queria que meu filho tivesse outra decepção. A ideia de ele fracassar e ser infeliz em seu maior sonho me assombrou em muitas noites. O peso de eu ser sua única família e apoio recaiu sobre meus ombros. Isso ele não conta. Eu era o exemplo, o cuidado e a força que movia a nossa família. Sem o meu incentivo inicial, ele nunca teria pintado como pintou. Nunca! No entanto, por mais que desejamos proteger nossos filhos, não controlamos quando a vida irá traí-los. No meu caso, a apatia dele comigo foi a maior das traições. Muito antes de qualquer acontecimento, éramos tão próximos como unha e carne. Completávamos os pensamentos um do outro e apoiávamos mutuamente em nossas decisões. No entanto, a paixão cegou. Mas, conforme sua inspiração foi aflorando, ele se afastou das pessoas que mais amava. Mas afinal de contas, quem é você? Pode-se dizer que pelo menos eu era seu melhor amigo. Eu tive empatia por ela, pois estávamos na mesma situação. Abandonados por aqueles que tanto amávamos. Isso até a situação evoluir, e devo confessar que, apesar de errado, eu senti que eu não deveria ter consideração por alguém que não havia se importado com a nossa amizade. Por que você faria isso com seu próprio namorado? Nosso relacionamento era meu refúgio. Algo que me acolhia, me trazia paz. Eu sei que era assim pra ele também. Eu lembro de inúmeras vezes, as quais ele me agradecia, sem eu nem ter feito nada. Ele ainda dizia que eu havia trazido essa inspiração de volta. Ele era tudo pra mim, assim como eu sei que eu era tudo pra ele. Quando a gente estava junto, era como se nossas almas se completassem. Eu não entendo. Se vocês se amavam desta forma, por que escolheu traí-lo? Pois tudo que tínhamos foi se perdendo no caminho do tempo, deixando um rastro de dor que nos perseguia a cada toque, que também perdiam sua frequência e, aos poucos, seu significado. Até que ele foi embora, deixando apenas um corpo cheio de habilidade para pintar, a pintar sempre, a nunca parar de pintar. Eu tentei conversar, mas ele estava tão fechado dentro daquele corpo, com tempo apenas para seus quadros, que eu não achei a abertura que eu precisava para resolver isso. Foi aí que eu encontrei alguém que passava pela mesma coisa. No início eu me senti mal e eu tentei de novo resolver esse relacionamento mal acabado. Sem sucesso. Eu percebi que eu não podia mais aceitar essa vida, que não tinha mais nenhum tipo de movimentação. Eu precisava de uma luz que eu só encontrei nele. Ah, qual é? Isso é injusto. Eu também quero fazer a plateia chorar. Que plateia! Obrigado, querido. Meu sonho sempre foi ser ator. Porém, nunca obtive sucesso nessa área. Fiz inúmeros testes, mas sempre fui recusado. Então a oportunidade de ser um professor e atuar na vida real me apareceu. E eu decidi aceitar.
Mas eu não pensei que esse trabalho ia me dar tanto trabalho. E eu umas artes sempre amei, mas eu não aguento a petulância de certos alunos. Afinal, o aluno nem é gente. Ei, olha como fala do meu filho. Não te paguei aquele absurdo em aulas pra ouvir esse tipo de coisa. Eu tenho que admitir que, por mais que isso machuque meu ego, seu filho foi muito talentoso e perspicaz. Talvez meu erro tenha sido não reconhecer isso nele. Mãe, talvez a senhora, com toda essa nitidez, pintada com cores frias, formas pontiagudas e linhas retas, traçados rápidos, poderia me explicar esta situação, não é mesmo? Você tá insinuando que eu matei meu próprio filho? Não, o que eu estou insinuando é que você não aguentava, não conseguiu sentir segurar para você mesma o medo de ter um filho que se tornaria um pintor, a insegurança, as incertezas que uma profissão tão bela, porém tão mal compreendida, poderia acarretar. Você teve medo, não aguentou. Então, com medo de que ele não tivesse um bom futuro, decidiu que era melhor que ele não tivesse nenhum. É verdade que eu sempre me preocupei demais, é verdade. Tive momentos em que deixei de apoiar ele. Coloquei minhas dúvidas. Detetive. Eu entendo meu erro, mas meu crime não foi assassinato. Foi Foi o quê? negligência. Talvez tenha sido um certo professor. Não. Um certo professor que mesmo com todas as engrenagens e maquinário na cabeça, sentiu a inveja do talento, das habilidades de seu aluno. E não somente isso, principalmente teve inveja da coragem que seu aluno teve em seguir a profissão que tanto desejava, ao invés de você que resolveu desistir. A inveja inicialmente se tornou ódio. Então, não aguentava nem mais ver suas pinturas. Eu tenho que admitir que às vezes queria rasgá-las em pedacinhos, mas não é o que vocês... Ahá! Destruir a arte não era o suficiente. Não, você queria mais. Então, ao invés de destruir somente a arte, decidiu acabar com o artista também. Não, você está errado. Nota 0. Eu sei, eu sou tão culpado quanto os outros aqui, mas não nesse nível. Você tem que entender que ele me pintou assim porque ele achava que faltava paixão no que eu fazia. E realmente, eu sou um covarde. Como alguém poderia matar com toda essa covardia? Uma beleza como você, tão adorável e frágil. Flores enfeitam o seu rosto e acentuam a inocência de seu amor. Sabe, isso realmente dá um novo sentido. A lobo em pele de cordeiro. Afinal de contas, em você também existem espinhos. Talvez o seu namorado tenha acendido o pavio em sua paciência. Então decidiu tomar as rédeas de seu relacionamento e finalmente encontrou o silêncio no gatilho de uma arma. Ousadia! Você não sabe do que fala! Meu anjo nunca seria capaz de fazer tal atrocidade. Você está correto, melhor amigo. Você com todos esses borrões deve estar escondendo alguma coisa. Mas de uma coisa acho que eu deduzo. Ela não teria mesmo coragem de matar alguém. Ela provavelmente deve ter pedido um pequeno favor para o seu amante. É verdade que eu não sou mais quem eu era. Ao menos não pra ele. Mas eu nunca machucaria meu melhor amigo. Mesmo agora que eu não já represente mais nada pra ele. Essas manchas, detetive, essas manchas, elas não escondem algo. Esse cara só não sabia o que pintar. Eu posso ser culpada de muitas coisas.
Pode me chamar de traidora quanto quiser. Traidora, traidora! Mas eu jamais faria isso com alguém que eu amava tanto. Posso ter errado diferentemente. Talvez eu até tenha assassinado ele de outra forma. Mas pra mim, já foi suficiente o dano que meus espinhos causaram. Sabe, com uma mãe como essa, não duvidava que ele realmente precisasse de uma doutora. Então, psicanalista, quando eu pedi seu diagnóstico, você me deu uma resposta tão vaga. Você não está querendo esconder nada de mim, não é mesmo? Escondendo seus passos ou algo assim. Você não teria um fichário do nosso defunto? E essa faixa? Você realmente não enxerga? Ou sou eu que estou cego aqui? Você sabe, esconder material de evidência também é crime. Depressão. O meu diagnóstico é depressão suicida. Como vocês todos. Vocês devem ter feito algo. Como todos machucaram ao mesmo tempo sem sequer encostar um dedo nele. Normalmente, quem fazia a maior parte do dano era ele. Ele era canhoto. Por favor, quadro. Mãe. Professor. Namorado. Traidor. Psicanalista. Uma pista. Ele era canhoto. Eu realmente preciso saber. Mais uma pista. Mas por que você está sempre olhando? A assinatura no lado direito. Destro. Em sua carta, você comentou de sua dificuldade em compreender as pessoas ao redor. Você pintou um a um, na esperança de que seu talento, sua única forma de alegria, pudesse trazer as respostas que tanto desejavam. Sem sucesso. Eu não sei se você está morto porque sabia muito, ou se está morto porque não sabia de nada. Mas sobre esse quadro eu sei. Você finalmente pintou todos os lados da história. Você finalmente pintou algo que entendia. Vocês ainda estão aqui? A peça já acabou.